Você sabe o que é pragmatismo? Você já ouviu falar da lei de Gerson? A atitude que um líder tem de querer se dar bem por meio de caminhos tortuosos é um pecado que destitui os líderes da presença do Espírito Santo. Você sabe que nem tudo que dá certo está certo? Quando uma liderança se corrompe, ela deixa de ter na aprovação de Deus a sua motivação. Amar a Deus é obedecê-lo. Isso inclui necessariamente o amor ao próximo. Chegar à plenitude espiritual deve conduzir o servo de Deus a desejar servir ao próximo e ajudá-lo a caminhar em direção à sua salvação. Tal caminho de amor leva um líder ao auto-sacrifício em prol de almas, pois um Deus que não precisa de nada decidiu ser amado por nós no nosso próximo. Todavia, quando está fora da palavra da verdade, o homem deixa de ter em Deus sua fonte de identidade e passa a desejar agradar aos homens a fim de ter sucesso por meio deles. A frequência, o número de ovelhas e o tamanho da instituição são sempre argumentos usados para convencer as pessoas de que Deus aprova o ministério destes líderes. Todavia, não são estes os critérios bíblicos que Deus usa para medir seus servos. Eles alargam a porta da salvação, aumentam as promessas, diminuem as exigências bíblicas e transformam as reuniões em verdadeiros shows emocionais com boa música, luzes, conforto, belos templos e pregações de sucesso. Convencem as pessoas de que tudo o que precisam fazer é frequentar assiduamente, honrar líderes incondicionalmente e entregar dinheiro sob a forma de dízimos e ofertas, pois elas precisam da bênção e unção que está naquele líder e naquela instituição para que possam prosperar. Quanto à salvação, ninguém precisa se preocupar, pois elas já fizeram a oração do pecador arrependido e frequentam aquele lugar. Desviados são os que não frequentam lugar nenhum. Usualmente dizem: o importante é estar na igreja. Assim, elas nunca estão suficientemente maduras, mas sempre dependentes num verdadeiro assistencialismo religioso, que as mantém intencionalmente infantilizadas, ignorantes e infrutíferas. Pior do que isso, tornam-se pessoas carnais, amando, em nome de Jesus, aquilo que a Escritura manda não amar e não buscar como prioridade. É aqui que se manifesta o coração corrupto do líder. Ele deseja templos cheios, expansão institucional, dinheiro, fama. Não importa que custo isso ocorra, quando a prosperidade se torna a medida de sucesso, a prova da bênção de Deus e o alvo a ser buscado, o líder então já está caído. Arrependei-vos é trocado pela lisonja, que massageia o ego de pessoas que jamais nasceram de novo. A palavra de Deus é trocada pela palestra de vitória. A unção é substituída pelo emocionalismo musical. A vida devocional é substituída pelo marketing e a nova identidade em Cristo pela autoestima. Nisto consiste o pragmatismo religioso. O pragmatismo religioso prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. O significado exato é ser prático tendo em vista o resultado. Se dá certo, então é certo. Este é um conceito filosófico construído no final do século XIX e foi atribuído a Charles Sanders Peirce. Isso parece cair como uma luva na mentalidade do brasileiro médio acostumado com a lei de Gerson. A lei de Gerson consiste em levar vantagem em tudo, aproveitando cada oportunidade em benefício próprio, sem se importar com questões éticas, morais, espirituais ou legais. Essa lei virou o retrato da mídia e política brasileiras e, mais do que isso, do povo brasileiro, sua corrupção e desrespeito às regras de convívio. A lei do menor esforço faz parte dessa mentalidade. O termo foi usado pelo psicanalista Jurandir Freire Costa numa entrevista à revista Isto É, quando comentava sobre seu artigo Narcisismo em Tempos Sombrios. Ambos conceitos, pragmatismo e lei de Gerson, se assemelham à máxima romana Exitus Acta Probat, que significa os fins justificam os meios ou os resultados justificam os atos. Isso se referia a todo tipo de tortura e abuso psicológico usados
para invadir uma cidade e gerar a rendição dela, a fim de dominá-la. Por semelhante modo, os falsos profetas, os falsos mestres, fazem o que for preciso para lotar suas igrejas, negociam tudo, ensinam preceitos de homens, compram o silêncio, ameaçam, perseguem, difamam e por vezes se levantam com ajudas espirituais nefastas. Como resultado, as pessoas têm impressão de salvação, sem ter nascido de novo. Têm impressão de plenitude espiritual, pelo positivismo crônico que é o padrão destes ambientes, mas nunca ouvem a palavra da verdade de forma clara e completa.